Hoje eu quero conversar com vocês um tema mais sério e eu quero que vocês reflitam muito sobre isso, que é sobre meninas que casam muito novas aí na idade da adolescência e muitas delas casam em idades que nem são permitidas que elas casem. Não oficialmente, mas a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre. E eu não quero simplesmente vir aqui e falar assim, ai, que isso é errado e que isso é feio, que não sei o quê. Eu quero trazer fontes pra vocês, talvez você que me siga, talvez você que tenha feito isso, pra você entender mais sobre os estudos, quais são as consequências disso, porque eu sei que cada pessoa tem sua crença. Eu vou explicar aqui pra vocês o que acontece dentro dessas casas que essas meninas casam muito novas, e aí a gente vai entendendo mais sobre esse assunto. Inclusive, gente, eu cortei o cabelo, né, como vocês podem ver, esse vídeo tá saindo aqui, não sei, algum tempo depois que eu cortei meu cabelo, talvez eu tenha cortado mais, não sei, mas eu postei lá no meu Instagram todo esse processo e tudo mais, enfim, me sigam lá e me mandem recomendações de vídeo que eu posto muita coisa lá no meu Instagram. E já peço logo pra você também se inscreve e dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Eu tenho alguns vídeos falando aqui sobre meninas que ficam grávidas na adolescência, sobre esse tipo de assunto, que temos uma vasta quantidade de artigos, estudos, pesquisas sobre esse tema, mas eu quero falar hoje especificamente sobre casamentos, sobre essa instituição, sobre por que tantas meninas no Brasil casam tão novas, que o Brasil é um dos países aí que tá mais naquele ranking de onde as meninas se casam mais novas, e aí a gente vai reagir a vídeos e conversar mais profundamente sobre esse tema. Então vamos lá. Eu quero começar aqui mostrando pra vocês um vídeo, e aí a gente vai conversar sobre fontes, sobre estudos, sobre números, sobre tudo, porque esses são vídeos de pessoas que passaram por isso e vão falar sobre, e eu quero também mostrar o vídeo de meninas que eu encontrei. Vou borrar aqui o rosto dela, né, porque são menores de idade, pra gente ver um pouco sobre essa situação. Olhem só, ela vai contar aqui, né, vamos ver. 16 anos, estou grávida de 8 meses e sim, o meu marido tem 15 anos. Arrume-se comigo pra ir pro culto de domingo. Ai, que não sei o que, ela fala esse bordão toda vez, já tô enjoada que não sei o que. Gente, é meu bordão, eu não vou parar de falar ele de jeito nenhum. Então eu já comecei o vlogzinho todo felizinho ali, minha filha, que eu ia usar esse vestidinho aí, porque na minha cabeça ia ficar muito bonitinho. Tava comendo meu pão de queijo, porém, entretanto, todavia, eu não sabia o que estava me esperando pela frente. Comecei ali arrumando meu cabelo, decidi fazer uns cachinhos na ponta dele, gente, que fica uma coisa mais linda. Porém, entretanto, todavia, não é toda vez que eu tenho um ânimo de fazer isso. E também meu cabelo desmancha muito fácil esses cachos que eu faço na ponta. Então eu nem modelei minha franja, que durou 5 segundos ali. Arrumei meu cabelo ali e fui vestir o bendito do vestido. Pois é, amigas, além de quase não entrar, eu fiquei parecendo um bujão de gás encapado. Fiquei com raiva, comecei a procurar outra roupa. Nada estava ficando bonito e eu comecei a ficar muito chateada, queria chorar, porém eu não chorei. E esse vestido que me deu uma leve lembrança. Carinhosamente apelidei de vestidinho de grávida. Menina, e quem dirá que eu realmente estou usando esse vestido grávida? Rapaz, é alguma coisa do universo? O que é isso, Deus? Tornou minha palavra realidade? É, gente, tô falando assim, brincando, mas eu tava com vontade de chorar. Eu não queria mais gravar esses arrumes comigo. Porém, graças a Deus, eu tenho um parceiro do meu lado. Que todo momento ele fica me falando que eu tô linda, maravilhosa. E eu tenho que lembrar também que eu tô criando um serzinho aqui dentro. Então, se vocês começarem a pesquisar no TikTok, tem muitos vídeos. Se vocês pesquisarem assim, adolescente casada aos 16. 16 anos é a idade, assim, que elas mais postam vídeos e realmente tem esses bordões, tipo assim, ai, casada aos 16. Ai, tô grávida aos 16, que eu tenho até um vídeo especificamente sobre isso. E aí eu quero conversar aqui com vocês sobre esse assunto já começar. E aí eu quero mostrar aqui pra vocês só uma pessoa que é mais velha e que conta a trajetória dela pra eu começar a entrar aqui nesses dados e a gente conversar mais sobre isso. Vamos lá. 20 anos de idade, tive pressão religiosa para isso. Graças a Deus, eu já amava minha esposa e ela também, já queria me casar com ela. Estamos juntos até hoje, vai fazer 11 anos. Mas eu quero te dar um conselho. Não se precipite. De preferência, tenha um carro, possa pagar um plano de saúde, tenha alguma reserva financeira. Tente pelo menos ter uma vida financeira, um salário, uma rentabilidade no Brasil hoje, acima de 3, 4, 5 mil reais para você ter pelo menos uma vida onde não vai passar dificuldade e ficar dependendo das pessoas. Eu sei que a pressão religiosa está na sua cabeça. Você tem que casar para não pecar. Para você tocar no ministério, você tem que casar. Eu entendo. Porém, você casar de forma precipitada pode vir a trazer muitos problemas para você. E às vezes uma coisa que seria tão bonita, o amor seu, da sua esposa, da sua noiva, pode vir a acabar a se tornar um problema. É muito ruim você passar dificuldade, é muito ruim você passar mal e ter que ir para o hospital público. É muito ruim a sua esposa, se vai trabalhar, sair do trabalho no dia chuvoso, você não tem um carro para buscá-la. Teu filho está passando mal e você não tem um carro para socorrer o seu filho. Eu acho que, com a cabeça que eu tenho hoje, casaria com a mesma mulher, é o amor da minha vida, é minha parceira, minha amiga. Mas eu esperaria um pouco mais. Eu esperaria mais um ano, mais 2. Para que a gente começasse o casamento tendo um pouco mais de tranquilidade, de seguridade
financeira coisa. Vocês entendem que nesse contexto ele tá falando especificamente de estabilidade financeira e do que as finanças podem mudar a sua vida ali dentro do seu casamento. E de toda a pressão religiosa que existe, que faz muitas e muitas pessoas jovens casarem muito cedo, porque tem aquela coisa, a gente não vai pecar, a gente quer fazer algo ali, então vamos casar um mês depois que a gente se conheceu e tá tudo bem. Vocês vão morar onde? Vocês vão ter que dinheiro se vocês dois têm 16 anos e estão grávidos. Mas vamos lá pros dados. Vou trazer aqui pra vocês. O Brasil é o quarto país do mundo em número absoluto de casamento infantil. A gente fica atrás apenas de Índia, Bangladesh e Nigéria. Isso é o dado da ONU, tá? 2,2 milhões de meninas brasileiras menores de 18 anos já são casadas. A taxa mundial é de 19%. A nossa é de 36% de meninas casadas com essa idade. 877 mil mulheres brasileiras se casaram antes dos 15 anos. Antes dos 15 anos. E reparem que você não pode casar antes dos 15 anos, se tratando de união consensual. Porém, muitos desses casamentos do Brasil, eles não são no papel, como a gente já sabe. Eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo sobre. E fora que, também tratando desse aspecto de, diferente da África e da Ásia, onde casamento infantil tem um papel cultural e ritualístico, no Brasil a maioria pode ser consensual. Ou seja, é uma escolha que é motivada por pobreza, vulnerabilidade social e falta de perspectiva. Então, vocês entendem, tem uma música muito famosa que chama Rosas, da banda Atitude Feminina, eu acho, que eu vou ler aqui pra vocês esse trecho, e eu recomendo que vocês escutem essa música, porque eu lembro que eu escutei a primeira vez quando eu tinha uns, não sei, 20 anos, 19 anos, e aí pra gente tratar desse assunto que ela falou aqui, de que esses casamentos são consensuais, mas se tratam de vulnerabilidade e pra pessoa estar fugindo de alguma coisa, e ela vai acabar num casamento com alguém que ela não conhece, com alguém que ela pode ter acabado de conhecer, com uma pessoa que pode ser 20, 30 anos mais velha, porque acontece muito isso no Brasil. Ah, você já tá na idade legal de casar, não é mais considerado crime, mas é considerado moral você casar com alguém que é 20 anos mais velha que você, que tem 15 anos, 16 anos de idade. E na música ela fala o seguinte, a música já começa assim: a cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. Cada ano 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. E aí ela conta do decorrer da música. Tudo era lindo no começo, das coisas que você me falou, uma história de amor, vários planos, desilusões e desejos. Eu não tinha nada a perder, eu só queria sair dali. No lugar onde eu morava eu me sentia tão só, aquele cheiro, o barulho de dominó, a molecada brincava na rua e eu cheia de esperança de encontrar o futuro, a paz, sentir vingança. Então, nessa música, ela vai retratar, elas, né, que estão cantando, vão retratar muito a realidade do Brasil, que são meninas que muitas delas saem de casa na esperança de fugir do ambiente familiar que elas vivem. Muitas dessas meninas podem estar sendo abusadas dentro de casa, muitas dessas meninas vivem com pais e mães que são completamente negligentes, que deixam elas vivendo em situação horrível. E aí você sabe muito bem, se você já foi em terapia, se você entende um pouquinho mais do mundo, a gente sabe que a gente tem um padrão de repetir os mesmos erros. Não diria que erros é a palavra, mas é o mesmo padrão. Você vivia na sua casa com seu pai ou sua mãe completamente negligente, você vai casar com uma pessoa que é completamente negligente na maioria das vezes. É muito difícil você pensar que você vai mudar completamente a sua vida, só que no começo você pensa que vai. E aí nessa música Rosas, elas vão contar que ela vai lá e casa super bem, super rápido com a pessoa que ela acabou de conhecer, e aí vai passando o tempo, ele tratava ela muito bem, vai passando o tempo, ela super novinha, queria fugir de casa, queria sair de perto dos pais, e aí casa, talvez 17 anos, 16 anos de idade, e aí vai viver uma vida com uma pessoa que vai começar a agredir ela, que vai começar a abusar, que vai começar a espancar, enfim, todos os tipos possíveis de coisas ruins, mas ela só queria sair de casa. Então entendem o conceito, o padrão de vulnerabilidade que essa menina está saindo daquele casamento? E também pra gente conversar um pouco sobre o consensual ou não consensual, que é o que se trata no Brasil. Ah, mas é permitido, a menina quis. Por que ela quis? Em que situação essa menina que casou aos 15 anos, 16 anos, quis casar? E pra conversar também pra vocês sobre isso, que é algo pra mim que era super normal, eu casei aos 24 anos, que pra mim foi extremamente nova, mas eu vim do Nordeste. No Nordeste, você casar aos 24 anos, normalmente você já está velha demais. E tem aqui o dado, que esse fenômeno é concentrado nas regiões de Norte e Nordeste, que é exatamente as regiões com os menores índices de se tratando de pobreza, esse tipo de coisa. São as regiões que são mais pobres, consideradas mais pobres. Vamos assistir aqui esse vídeo, reagir a ele e conversar sobre as outras consequências que esses casamentos precipitados tão novas também trazem. Por lei, no Brasil, é aprovado a partir dos 16 anos, mas isso também faz parte da nossa cultura de pedofilia, porque não é normal um adolescente de 16 anos querer se casar. E isso é justamente porque a igreja ainda detém muito controle dentro da legislação brasileira.
E nos interiores, em outras cidades, por exemplo, as pessoas não precisam se casar para estarem juntas, né? Eu digo isso com toda certeza, porque como eu falei pra vocês, eu sou do Piauí, de uma cidade muito pequena. Então, o que eu vejo de amigas, pessoas próximas, parentes, que estão juntas com, sei lá, elas tinham 15, 16 anos, estavam junto com uma pessoa de 30, 40, não casadas no papel, mas como a Ofélia vai contar aqui, vivendo juntas. Não precisa ser casado no papel para essas pessoas estarem vivendo juntas. Então, É o famoso juntado, que é quando duas pessoas vão morar juntas, convivem juntas enquanto um casal, mas não são casadas de papel passado. E o que mais acontece no interior, para além de pais que dão as suas filhas para homens mais velhos, são homens mais velhos que já têm uma certa estabilidade, que já têm ali uma casa, as coisas da casa, e eles pegam essas meninas de 16, 15, 17 anos, até menos, tá? Justamente para que elas estejam dentro de casa fazendo tudo, que sejam as suas parceiras sexuais e que ao mesmo tempo eles tenham um controle sobre tudo. Nunca se esqueçam que o controle sobre uma pessoa advém da ingenuidade dela. Os homens mais velhos que se relacionam com meninas mais novas, e eu nem tô falando sobre uma discrepância, homem de 20 anos que namora menina de 15, homem de 25 que namora menina de 17, principalmente no interior, ou aqueles caras que entram pra igreja pra buscar uma noiva, é justamente pela ideia de poder, pela ideia de controle, e porque eles sabem que quanto mais ingênua a pessoa mais ela vai aceitar, porque menos ela sabe sobre amor, sobre carinho, sobre cuidado, principalmente se essas meninas já vêm de situações de uma fragilização social, como uma família desestruturada, um pai que já não existe, uma mãe que já faleceu, dentre muitas outras situações. E o fato do Brasil aprovar o casamento a partir dos 16 anos ainda diz muito sobre a gente enquanto pessoas. Porque, gente, isso não é normal. E muita gente também pode questionar, falando, eu sei que pra vocês que são de outras regiões do Brasil, talvez não seja tão normal, tão comum, e vocês pensam que isso pode ser só coisa do passado, e aí vocês podem questionar, não, Júlia, mas isso não existe mais. Gente, eu venho do Nordeste. Conversem com pessoas que são do Nordeste, pessoas que são do Norte, vocês vão ver como isso é a coisa mais comum do mundo pra gente. Eu lembro que quando eu saí do Nordeste, eu fiquei vendo o mundo, né? Quando eu fui pra Santa Catarina, eu fiquei vendo o mundo de outra forma, e como era diferente o jeito que as pessoas viviam, e não sei, alguma coisa de cultura era completamente diferente. E também a gente pode falar dessa coisa aqui do machismo absurdo, que está totalmente ligado a isso. Por exemplo, quando eu chegava em Santa Catarina e eu tinha amigas que tinham namorados, e aí os namorados dela traíam, e elas terminavam o relacionamento, e pra elas era completamente inaceitável. Eu ficava, por que isso é inaceitável pra vocês? Mas ele só traiu, ele é homem, você tem que perdoar. Eu cresci dessa forma, vivendo no Piauí, no Nordeste, onde eu não conheço nenhum casal que passou por situações de serem meninas, mulheres, minhas amigas, traídas por maridos, namorados e terminarem. É uma coisa que não existe. Pra gente é completamente comum. Eu espero que esteja mudando agora, faz muito tempo que... Enfim, eu não converso com as pessoas, eu não estou mais vivendo naquele ambiente, mas era completamente inaceitável você ouvir que o seu parceiro te traiu e você terminar. Não. A mulher não pode trair, de forma alguma. Nunca será perdoada, isso não é aceito de jeito nenhum. Mas um homem que não trai a parceira, ele é visto como fraco, ele é visto como péssima pessoa, péssimo homem, é um homem que não existe. Esse homem é o mesmo homem que vai pegar essas meninas muito mais novas. Eu vejo milhares de pessoas todos os dias, enfim, no Instagram, no TikTok, meninas muito novinhas casando com os caras, como a Ofélia contou aqui. 10 anos a mais ou 5 anos a mais, que não é tão absurdo, mas é normal uma pessoa de 25 anos namorar uma menina de 15. De onde é que a gente tirou isso? E pra falar aqui dos dados dessas consequências desses casamentos dessas meninas muito novas, tem, primeiro, evasão escolar. Segundo o relatório do Banco Mundial com a ONU Mulheres, 30% dos jovens brasileiros que abandonaram o ensino médio são meninas que casaram antes dos 18 anos. Casaram, engravidaram ou ambos. E a escola é a primeira coisa que elas vão deixar. Eu digo isso também porque eu tenho muitas amigas que passaram por essa situação de eu continuar estudando e elas casaram ou engravidaram e tiveram que sair da escola. Não estudavam mais. Eu sei que meu pai, eu cresci a vida inteira ouvindo meu pai falar, minha filha, estudo é a única coisa que ninguém pode te tirar. Você tem que estudar, você precisa estudar. Eu falo muito, né, que eu tenho muito medo de engravidar até hoje, que eu tô chegando nos 30, porque eu cresci com meus pais falando, você não pode engravidar, você não pode engravidar, você não pode engravidar, vai estragar a sua vida, vai destruir sua vida. Porque assim, ó, minha mãe engravidou quando ela tinha 22 anos. Isso já era velha na época, né? Pra ela já era velha, mas ela teve que parar de estudar completamente. Então, assim, eu quero fazer uma faculdade. Vai fazer uma faculdade como? Se você tem um filho pra criar. Agora, imagina você aos 16 anos grávida. Como é que você vai continuar na escola? Quem é que vai cuidar dessa criança? O pai vai cuidar da criança? Eu duvido que vai. Porque a gente sabe como é que é a realidade das coisas. Tem também a questão aqui de gravidez precoce, onde
a maioria das adolescentes mães está fora da escola, sem ensino médio completo, a renda vai cair. Casamento precoce é o principal responsável por gravidez na adolescência no Brasil. Então vocês entendem? Tipo assim, a gente vai casar para não pecar. Então a gente engravidou aqui no primeiro mês, a gente tem 15, 16 anos. Como é que a gente vai estudar? E aí vai viver pedindo ajuda pros pais, ou pros avós, ou pra quem lá que seja. E se a pessoa não puder pedir ajuda pra ninguém, não tiver ninguém. Então vocês entendem que esse ciclo ele vai se repetindo pra sempre, eternamente, até alguém quebrar isso. Até nascer, sei lá, essa menina de 16 anos tem uma filha, a filha de 16 anos também vai engravidar aos 16. Talvez a filha dessa moça de 16 anos, que já engravidou de novo, vai crescer e falar, eu não quero viver essa vida, eu quero quebrar esse ciclo, eu vou estudar, eu vou sair disso. E aí sim acaba esse ciclo. Mas ele demora. Ele demora pra ser quebrado, porque você que teve filho aos 16, talvez a sua estrutura familiar seja a estrutura que a sua filha vai querer ir embora também. Como você quis ir embora também, porque você não tem como bancar a casa, você não tem estudo, você não tem finanças como aquele cara ali, né, do vídeo falou que casou muito cedo e passou muito perrengue porque eles não tinham dinheiro. Você para de estudar. Você vai ter dinheiro como? Também tem um dado de maior risco de violência doméstica. Os dados do Banco Mundial mostram que mulheres que se casam antes dos 18 anos têm risco significativamente maior de sofrer violência doméstica ao longo da vida. Por isso que na Lei Maria da Penha classificam o casamento infantil como uma forma de violência de gênero. E não é exatamente isso, a violência de gênero como a música Rosas. Questão da renda menor a vida inteira, onde a pessoa que casa cedo, sai da escola cedo, engravida cedo, vai entrar no mercado de trabalho completamente em desvantagem e essa desvantagem vai se acumulando. Vai ter uma renda menor, um emprego pior, a autonomia financeira é nula. E aí, se você separar, por exemplo, desse homem que só ele trabalha, que talvez ele tenha continuado os estudos porque ele não engravidou, então ele pode continuar os estudos dele. Você vai separar, você vai voltar para casa dos seus pais, que você quis fugir dos seus pais, porque você não tem dinheiro. Talvez a pessoa que você casou também não tem dinheiro, que ganha um salário mínimo. Como que você vai ser sustentada? Então você tá vendo as coisas que vão se emaranhando num simples casamento. Parece ser simples para muitas pessoas. Poxa, mas ela só quis casar aos 16. Olha o tanto de coisa que tá metida nisso. Também precisamos aqui falar sobre a romantização disso tudo, que ela é uma coisa contagiosa. Como eu falei pra vocês, esses vídeos que mostram, me casei aos 16, me casei aos 15, tô grávida de terceiro filho aos 17 anos, não mostra as consequências reais disso. E a gente vê o que a gente quer ver. Porque se você vai ver nesses vídeos do TikTok, você vai ver os comentários, muita gente falando, poxa, mas vocês estão criticando por quê? Ela tá com a casa boa, tá com não sei o quê, tá com blá blá blá. Não mostra as consequências por trás disso, que é o que eu tava falando aqui, mostrando pra vocês. Você não vê o que aquela pessoa tá passando. Você não vê o perrengue que é viver naquela vida sem ter um pingo de dinheiro, um pingo de dignidade. Talvez você não tenha estudo, você não terminou seu ensino médio. Então a gente vai assistir aqui outro vídeo, de outra menina que também casou muito cedo, e vamos conversar um pouco sobre as nuances disso tudo, sobre o julgamento, sobre a sociedade, enfim, vamos lá. Ela vai falar da realidade financeira, casar 18 anos que ninguém te conta. Vocês estão vendo que tá tudo emaranhado, tudo junto, finanças, violência, tudo. Realidade financeira de casar aos 18 anos que ninguém te conta. Não passamos necessidade, mas vivemos com o básico. Eu lembro que antes de casar, algumas pessoas até me questionaram. Camille, mas você não vai estudar antes de casar? Você não vai se formar antes de casar, fazer uma faculdade? Eu não gostava muito de ouvir sobre isso, não. Falava, não, o casamento não vai me impedir de estudar. Depois que a gente casar, a gente vai continuar estudando, a gente vai continuar buscando nossa vida profissional, continuar indo atrás, continuar evoluindo. E era isso que eu falava para as pessoas. E isso não é mentira, isso é verdade. O casamento não vai te impedir de estudar. Pelo contrário, vai um ajudar o outro. Pode ser que fique mais difícil para você estudar? Com certeza. Por várias questões. Talvez financeiras, talvez de tempo. Pode acontecer de ter uma gravidez no meio do caminho, inesperada, que também pode acabar interrompendo seu estudo em algum momento. Porque assim, como ela falou, né, o casamento em si, como eu casei aos 24, eu tava na faculdade ainda, mas eu já tava na faculdade. Talvez, não sei, dependendo de como você vive. Eu sempre vivi muito livre, e o meu marido também, então assim, a gente não ficava naquilo de pai, tem que ficar como empregada, limpando a casa 24 horas por dia. Nunca teve isso. Então, considero que tenha sido muito mais fácil. Mas a partir do momento que você engravida, não é tão fácil assim. Tudo isso tem que ser pensado, tá, gente? Não adianta você falar, não, é impossível, isso não vai acontecer. Tudo é possível, tudo é possível. Mas enfim, o casamento não vai te impedir de estudar. Mas a realidade financeira, se você casar aos 18 anos, 16, 17, 19, por aí vai. Mas essas idades, né, mais próximas dos 18 anos, uma enorme chance de você não ser formado, né? Até porque não deu tempo de você se formar em alguma coisa. O máximo que você vai estar formado é no ensino médio. E talvez um curso técnico. Enfim, e é aí que tá o problema. Porque quando as pessoas conversavam comigo, antes de casar, referente a estudo, elas focavam na parte do estudo.
O que as pessoas não me falavam é que o problema não é o estudo, você parar de estudar ou ter alguma dificuldade para estudar depois de casada. O problema da falta de estudo antes do casamento é a vida financeira. Pode ser que vocês casem, quer dizer, eu espero que vocês casem com um emprego fixo, um emprego estável e com condições financeiras de pelo menos se sustentar e pagar um aluguel, caso vocês não tenham uma casa própria. Então, Pois é, agora me fala como a menina de 16 anos e aquele menino de 15 anos vão pagar um aluguel como? Eu realmente, genuinamente, não sei, gente. Não sei, de verdade. esse é o básico, né? Mas, depois que você casa, os gastos são altos. Vocês têm uma casa para sustentar a partir de agora. Se você não tem um estudo, se você ainda não é formado, você vai ter que correr atrás disso. Você vai ter que se formar, você vai ter que estudar. Mas o que não te falam da parte financeira é que estudar demora. Você vai precisar de, no mínimo, dependendo da faculdade, de 3, 4 anos. Às vezes mais, dependendo do que você vai escolher, 5 anos. E vocês terão que ficar mais ou menos esse tempo vivendo com o básico, até que vocês tenham um emprego melhor, uma formação melhor, consigam um cargo melhor na empresa, porque vocês são novos, vocês ainda não têm experiência. Talvez esse emprego que você tá seja o primeiro emprego registrado ou um dos primeiros empregos que você vai ter. Então, vocês terão que, no período de estudo, viver com o básico. E se um de vocês perder o emprego, caso o seu marido também seja novo, pode acontecer de um de vocês perder o emprego e ter muita dificuldade de arrumar outro, sabia? Porque, tecnicamente, você estava no seu primeiro emprego. Você só tem uma experiência. Você só tem experiência com uma coisa. Então, ou você vai ter que arrumar um emprego aleatório, talvez você não goste tanto, ou ter que trabalhar em funções que as pessoas não querem trabalhar. Eu gostei muito desse vídeo aqui, onde ela traz esses diversos pontos. Vocês entenderam os pontos que eu trouxe lá no começo de uma pessoa completamente normalizando e achando muito normal você casar aos 16 anos. Eu entendo que talvez muitas de vocês possam ter casado aos 16, 17 anos. E se sim, me contem aqui o porquê que isso aconteceu, qual foi o motivo. Vocês meninas que me seguem, que são mais novas, por que vocês pensam nisso? Quero trazer também sobre as nuances disso agora, onde você pode ter casado muito nova e ter dado certo. Pode ter acontecido. Acontece com muitas meninas que casaram, conseguiram trabalhar muito e estudar muito, e hoje tem muito dinheiro e tudo mais, só que isso é uma minoria. Minoria mesmo, que você pode ver na internet e levar aquilo como verdade, aquela coisa, né, que a gente vê uma coisa aqui na internet, que é a mais falada e a mais famosa, e enxerga aquilo como se fosse a realidade, a maioria das coisas, e não é. Na minha cabeça, quando eu trato desse assunto e tento conversar sobre isso com dados, com estatísticas, com tudo mais, é fazer que as pessoas entendam, no geral, que essas meninas são vítimas, e pra mim elas não são nada além de vítimas desse sistema todo que a gente vive, onde a gente consegue normalizar e viver no mundo em que meninas de 15 e 16 anos são casadas. O que eu mais vejo que a gente pode fazer no meio de tudo isso é que, se você for lá e ofender essa pessoa, não vai adiantar. Se você for falar, ai, você é burra, não adianta também. Então, o que a gente pode fazer aqui como pessoas é viver, talvez falando sobre isso e mostrando esses estudos, mostrando as pesquisas e tudo mais sobre isso. Tentar fazer com que a gente possa ser ouvida e que essa legislação mude, que talvez meninas de 16 anos não possam casar dessa idade, que seja uma coisa mais brusca em cima disso, dessas meninas que não estão casadas, mas estão vivendo com homens muito mais velhos. Também políticas públicas para que essas meninas permaneçam na escola, porque a questão de evasão escolar é muito triste. Quando você para de estudar, o resto da sua vida vai continuar aquele ciclo e você não vai ter mais esperança nenhuma. Principalmente, não romantizar o que está acontecendo nas redes. E talvez conversar também com meninas próximas que podem estar passando por isso e mostrar para elas a situação. Porque assim, como eu disse, tem a questão de religião, tem a questão cultural e tudo mais, mas se você falar dos estudos, das consequências, que é uma coisa que ninguém fala, talvez a pessoa pense um pouco e queira esperar. Talvez a pessoa pense um pouco e fale, talvez não é tão legal assim, como essas pessoas que a gente viu nos vídeos, né, o moço, aquela moça contando como foi a realidade financeira especificamente, que não é só, mas eles trataram desse assunto para mostrar a realidade das coisas. Como é que é de fato você se casar dessa idade? Então eu espero que esse vídeo tenha feito vocês refletirem de alguma forma e que possa ajudar vocês, meninas que são mais novas, vocês mulheres que são mais velhas e que talvez tenham passado por isso e que talvez também querem que outras meninas não passem, que essa mensagem seja levada e a gente entenda aqui um pouco sobre a realidade dos fatos e quão triste é. Me manda recomendações de vídeo lá no Instagram, que eu adoro pesquisar assuntos e trazer mais coisas pra vocês. Um beijo.